Um movimento da oposição ganhou força nos últimos dias para viabilizar uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, associada à Câmara dos Deputados e ao Senado, com o objetivo de investigar os atos de vandalismo de 8 de janeiro. O avanço se deve à articulação do governo para impedir a abertura de uma CPI sobre o assunto no Senado e ao propósito dos oposicionistas de ampliar a temática e a lista de personagens visados nas investigações, de modo a alcançar não só os autores do vandalismo, mas também os possíveis casos de omissão por autoridades federais. Para tratar do assunto, a gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. Senador, bem-vindo, obrigada pelo tempo do senhor conosco. Muito obrigado a vocês. Meu bom dia ao Tiago, a você, Adriana, e a todos os nossos telespectadores da Jovem Pan. Nós que agradecemos. Senador, por que para alguns parlamentares o governo Lula também deve ser investigado pelos atos de 8 de janeiro? Quais teriam sido as omissões? Adriana, as cenas, elas chocaram a todos. Isso tem uma redundância, porque quem é a favor da democracia, da república, do respeito às leis, não concorda com o que nós vimos, com a depredação e com tudo o que aconteceu. Agora, o país, especialmente Brasília, tem setores da área de inteligência que funcionam muito bem para detectar esse tipo de ameaça ao patrimônio público. E nós sabemos que o acampamento já estava lá sendo feito há muito tempo, era pacífico até um determinado momento, depois a manifestação se deslocou para o Congresso e as decisões tomadas, nós não temos clareza de quais foram e nem, de fato, quem as tomou na devida proporção. Nós já tínhamos um governo novo, um Ministério da Justiça novo, um ministro da Justiça novo, os sistemas continuavam funcionando e esses relatórios eram produzidos. Qual foi a reação do governo diante desses relatórios? Quais as decisões que foram tomadas para que se evitasse a depredação e a destruição daquilo que nós vimos no 8 de janeiro? A questão da Polícia Militar de Brasília, a troca ou não, isso tudo tem que ser respondido por uma comissão parlamentar mista de inquérito. E é bom lembrar que uma comissão parlamentar mista, ela não depende das presidências das casas, porque hoje nós temos um poder muito concentrado nas presidências do Senado e da Câmara, que normalmente sentem a pressão política na instalação de uma CPI. Uma CPMI não. Ela pode dar respostas muito importantes ao país, inclusive sobre a resposta nossa jurídica aos ataques de 8 de janeiro e a tudo que foi feito até agora com a manutenção de centenas de pessoas nas prisões. Senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, participando hoje do Jornal da Manhã, agora às 7h31. Senadora, pergunta agora de Fábio Piperno. Senador, bom dia. Bom dia, Fábio. Os atos de 8 de janeiro, eles foram, de fato, o ponto culminante de uma série de ações golpistas, né, e lideradas, inclusive, por pessoas muito ligadas ao lado que perdeu as eleições, que defendiam, inclusive, medidas até mesmo de ruptura institucional contra a posse do novo governo, e atos que, por exemplo, tiveram muita gravidade no mês de dezembro, quando, inclusive, houve aquela série de incêndios, né, de atentados em Brasília, e que, por muito pouco, não assistimos até mesmo a explosão, né, de artefatos aí no aeroporto de Brasília. Foi, como todos nós sabemos, um atentado nesse sentido foi planejado. Eu gostaria de saber se a proposta de CPMI, ela vai também recuar até esses atos, até o início dos acampamentos, aos atentados ocorridos em Brasília no mês de dezembro, a essa tentativa de explosão do aeroporto e também, senador, a alguma omissão do Exército que conviveu pacificamente com essa turma de golpistas durante pelo menos 2 meses. Bem, primeiro, é bom você colocar com clareza, porque os atentados que nós tivemos notícias, especialmente esse que mais preocupa, que era sobre o aeroporto de Brasília,
nós não tivemos, posteriormente, nenhuma publicidade sobre eles. Nós não sabemos claramente quem são aquelas pessoas, quantas elas eram e, de fato, qual era a intenção delas. É uma boa resposta para a CPMI. Nós investigarmos não como uma forma de atacar um novo governo ou de defender um governo antigo, que não é mais essa a questão. Nós hoje, como república, e eu tenho falado isso com muita clareza, nós temos a obrigação de analisar esses fatos até para que legalmente nós possamos mudar as leis e evitar que no futuro elas aconteçam. Eu tenho uma visão um pouco mais profunda do que apenas essa rasa sobre golpismo ou revanchismo. Isso é um problema. O dia 8 de janeiro, ele é uma explosão social que vem acontecendo no Brasil desde 2013, quando a população foi às ruas pedindo contra a corrupção e mostrando claramente que a política não representa a população. Os políticos, nós hoje, eu que estou político pela primeira vez, nós não estamos conseguindo dar respostas à sociedade na rapidez e da maneira como nós queremos. Estava ouvindo vocês comentando sobre a reforma tributária. Há muito tempo se fala sobre isso e a gente não consegue chegar num acordo. Quer dizer, o pagador de imposto, ele se sente insatisfeito, porque os representantes políticos não dão respostas. Então, na minha visão, 8 de janeiro foi uma explosão de parte dessa insatisfação. Ali você tinha gente que defendia a ruptura, é verdade, você tinha gente que não queria um governo de esquerda, e você pode ter gente ali que não era nem de um lado nem de outro, gente infiltrada que incentivou a depredação. Por que não? Nós não tivemos uma investigação clara sobre esse assunto. Eu penso que nós temos que dar respostas ao país. Por exemplo, eu parei as férias e fui para Brasília. No dia 9 de janeiro, numa quadra da Polícia Federal, nós tínhamos lá grávidas presas, crianças presas, nós tínhamos idosos de 80 anos presos que não foram na depredação, que estavam acampados na porta de um quartel e que, se a gente for pensar dentro do aspecto da democracia jurídica, eles têm direito de acampar onde eles quiserem, eles não estão usando dinheiro público, ainda que o discurso deles seja um discurso antidemocrático, de exército, aquela coisa saudosista da ditadura, eles têm direito a essa opinião. Nós é que temos que, como sociedade, firmar os nossos pontos de resposta. Então, nós precisamos hoje entender o que aconteceu dia 8 de janeiro e trabalharmos para que no futuro isso não volte a acontecer em hipótese nenhuma. Agora aqui no Jornal da Manhã, nós estamos acompanhando a entrevista com o senador Carlos Viana, Podemos de Minas Gerais, falando sobre os ataques do dia 8 e também essa discussão no Congresso Nacional sobre a abertura de uma CPI ou até mesmo a CPMI, que seria mista, juntando o Senado e também a Câmara, para analisar os atos do dia 8 e a possibilidade dessa abrangência que o Piperno falava em relação ao que vinha acontecendo até mesmo no ano passado. Jornal da Manhã, 7h36. Repita. 7h36. Bom, seguimos com o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. Na sequência, a pergunta de Cristiano Vilela. Senador Viana, bom dia para o senhor. Senador, o senhor não entende que as investigações já estão bem contempladas com a atuação da Procuradoria, com a atuação da Polícia Federal, com a atuação dos órgãos do governo federal, a própria Câmara Legislativa de Brasília, do Distrito Federal, já está com uma comissão em andamento, enfim, já não está bem investigada, de modo que uma eventual CPMI teria pouco a acrescentar e, nesse sentido, ela não poderia acabar dando um molho mais político ainda e botando um pouco mais de fogo nessa fogueira que já está tão efervescente nesse sentido? Bem, eu entendo que nós podemos dar uma contribuição muito grande e, a meu ver, eu estou colocando aqui, o Congresso tem de entender com clareza o que aconteceu e dar respostas. Uma CPMI, ela terá uma força política muito grande, porque ela é composta por senadores e deputados. Agora, as respostas ainda não foram dadas com clareza. Nós precisamos saber o seguinte: quem recebeu os relatórios sobre a possibilidade de ataques? Quais foram as decisões tomadas? Esses relatórios foram ignorados ou não? As respostas que nós tivemos posteriormente, elas foram de acordo?
eu tenho, assim, a gente hoje percebe muito apenas pelo lado da quebradeira, que é um lado muito feio, mas existe uma outra quebradeira que é dos direitos individuais do Brasil. Você ter, por exemplo, um Conselho Nacional de Justiça que determina que a pessoa que vá para uma audiência de custódia, se ela não tiver antecedentes criminais, ela possa ser liberada sem ser reclusa. Isso não foi respeitado. Os juízes da audiência de custódia em Brasília não puderam liberar as pessoas, eles apenas identificaram, verificaram se elas estavam feridas ou atacadas de alguma maneira e encaminharam para as penitenciárias. Quando nós entramos na Defensoria Pública da União, denunciando os arbítrios de mulheres grávidas, de idosos presos, no dia seguinte, na madrugada, 700 pessoas foram liberadas de ônibus, no escuro. A imprensa nem viu, não conseguiu filmar. Então, a nossa resposta, nós não podemos, como república, e isso nos apequena muito, nós não podemos responder a todos esses atos com arbitrariedades, nem jurídicas, nem políticas. Isso, aqui em Minas há um ditado que diz assim: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Isso é uma demonstração de um tipo de política do passado. Nós precisamos pensar grande o Brasil. E eu já conversei, inclusive, com líderes de oposição que concordam plenamente. Nós temos que pensar hoje, não, volto a dizer, não está aqui da minha parte, pelo menos, defesa de governo anterior nenhum, nem ataque a governo nenhum. O Congresso tem de pensar o que aconteceu, investigar, ter acesso aos relatórios, aos documentos reservados, que não podem ser publicados se não for por uma CPMI, e darmos uma resposta clara ao país, gente. Perfeito. Senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, obrigada pela participação. A gente segue acompanhando para saber se a CPMI será realmente instalada. Boa sexta-feira para o senhor. Muito obrigado e um bom trabalho no Carnaval. Vocês que continuarão nos informando sobre tudo que acontece. Muito agradecido. Muito obrigado. Uma ótima sexta.